O programa que se segue pode conter linguagem ou cenas suscetíveis de ferir a sensibilidade dos espectadores. Olá, seja bem-vindo ao Anatomia de Vênus, o programa semanal que pretende abordar todas as temáticas relacionadas com a saúde sexual, descobrir as suas potencialidades, debater preconceitos e chegar a uma forma de solução para problemáticas na esfera sexual. Para desvendar o tema de hoje, preparamos para si estas imagens. Quando penso no meu bem-estar, a atenção foca-se na alimentação e no desporto. Mas não esqueço a química do meu corpo, porque também ela tem de ser saudável para que o desejo tenha asas para voar. Como já percebeu pelas imagens que acabámos de passar, vamos falar sobre saúde sexual. Para tal, temos em estúdio como nossos convidados o Dr. João Neto, diretor do Museu da Farmácia, e a doutora Joana Florindo, psicóloga e terapeuta sexual. Muito bem-vindos. Obrigada por terem aceitado o nosso convite. Temos aqui um ciclo de conversas. Posso começar por si, Dr. João, diretor do Museu da Farmácia. Um ciclo de conversas que vai estar alusivo a peças do museu. Mas antes disso, quem é que teve esta iniciativa, Dr. João? Como é que começou esta ideia? Foi uma ideia muito simples, no sentido que o Museu da Farmácia, com a sua vastidão de peças, na área da saúde, permite várias abordagens e, resultando de uma conferência e de uma série de visitas temáticas, os serviços educativos do museu, com a minha colega Isabela Ascenso, achou por interessante de transformar exatamente também num conjunto de conversas, exatamente para demolir algumas barreiras morais e sociais, e que o museu poderia ajudar nesses fins. E foi isso, de uma forma muito simples, num âmbito de conversas muito descontraídas, que vamos abordar vários temas da saúde sexual, ligando sempre ao património do Museu da Farmácia. Doutora Joana, quando falamos de saúde sexual, e neste caso ligar a uma perspectiva histórica, de que forma é que as pessoas podem ter um entendimento diferente? Pegar numa peça de um museu e tentar contar a sua história, contar as vivências das pessoas nesse período. De que forma é que podemos criar aqui este esclarecimento? Eu acho que, pegando numa peça, não é? Podemos, e pegando nas várias peças que o Museu da Farmácia tem, podemos contar um bocadinho da história também da própria humanidade e, obviamente, a sexualidade faz parte dessa história também. E penso que é bastante rico podermos falar da sexualidade, de saúde sexual, de doença sexual, a partir destas peças. Acho que é neste sentido, não é? Para complementar este mostrar das peças do museu. Dr. João, é um evento que está organizado durante o período de um ano. Exatamente. Começou em setembro e há de terminar no setembro do próximo ano. Portanto, em que no próximo ano, nesse final, também vamos abordar um tema que é o género, e vamos fazer também um pouco, talvez, um best-of de todas as outras conversas que fomos tendo ao longo do ano. E estas conversas realizam-se em algum dia específico? É uma vez por mês, várias vezes? É uma vez por mês. Peço às pessoas para estarem atentos ao Facebook do museu, para além de conhecerem um pouco melhor a atividade do museu em termos do património, irão ter a oportunidade de ir acompanhando as várias temáticas que nós vamos abordar e também, através destas temáticas, ir descobrindo exatamente esse percurso da história da humanidade, olhando para cada civilização com uma peça que vai ilustrar não só essa civilização, mas também dar um ponto de partida para essa conversa. Pode-nos dar o exemplo de uma peça, para podermos falar aqui sobre um tema? Claramente, uma das peças interessantes que nós temos, entre as várias, temos um preservativo do século XVIII, século XVII, século XVIII, muito interessante porque nós estamos num período, naquela altura, com a questão da sífilis, e a sífilis, uma doença mortal, uma doença que tinha não só consequências para as pessoas que praticavam essa relação amorosa, mas também depois com os seus
filhos que poderiam vir a acontecer. Portanto, o preservativo não deixa de ser um elemento que, ao longo da história da humanidade, está presente em situações de crise. Só pensarmos na sífilis, como também na SIDA. E, claramente, a SIDA hoje é uma doença crónica que foi até descoberta, um dos seus vírus, por uma grande farmacêutica, farmacêutica portuguesa, que infelizmente faleceu há pouco tempo, mas que, através dessa descoberta, conseguiu encontrar essa cura. O preservativo é um elemento essencial na prevenção até das doenças sexualmente transmissíveis. Portanto, é uma peça, sendo do século XVIII, mas que continua até aos nossos dias. Vamos conhecê-la então. A Anatomia de Vênus foi espreitar estas peças museológicas e fez uma visita guiada pela curadora Paula Basso. Vamos ver. Aqui temos um cartaz que aborda a temática da sífilis, que é uma doença sexualmente transmissível que veio para a Europa com os descobrimentos, a partir da descoberta do Novo Mundo, da América, e trazida pelos soldados espanhóis, daí muitas vezes também ter o nome de mal espanhol. E, de início, o tratamento para a sífilis, que matou milhões de pessoas nestes 500, 600 anos, era o pau goiaco, chamava-se assim, que era uma planta vinda também do Novo Mundo, porque se considerava que, já que a origem da doença era exatamente a América, o Novo Mundo, portanto, a cura também estaria exatamente no mesmo local. E então a planta escolhida foi o pau goiaco. Outro tratamento era através do mercúrio, de pomada de mercúrio, colocada sobre as feridas provocadas pela sífilis e também pela aspiração de vapores do mercúrio, que provocava a salivação e, portanto, assim achava-se que expulsava o humor em excesso provocado pela sífilis. Claro que estes tratamentos eram completamente ineficazes e o tratamento para a sífilis surgiu só em 1910, a partir de um medicamento revolucionário, que era o Salvarsan, e continha arsénico. Portanto, foi o primeiro tratamento eficaz para a sífilis. Depois, mais tarde, com a penicilina, a partir da Segunda Guerra Mundial, aí conseguiu-se realmente a cura total da sífilis, não é? E hoje já pouca expressão tem na Europa. Depois, o meio mais eficaz também para combater a sífilis e para não contrair exatamente a doença era através de um preservativo, como ainda hoje deve ser utilizado contra o vírus VIH-Sida. Portanto, aqui temos um preservativo do século XVIII, feito de tripa de intestino de ovelha, e tem uma imagem de um encontro sexual em que a mulher se debate, portanto estaríamos mais quase no limiar de uma violação, e portanto em que a mulher se debate e não está muito de acordo com este avanço masculino. Uma perspectiva histórica muito interessante do objeto do preservativo. Doutora Joana, neste ciclo de conversas, quando focamos aqui o assunto do preservativo, são referidos outros temas dentro deste, ligados a este objeto? Ou vamos nos focar só, isto para dar um maior entendimento sobre aquilo como é que é feito este ciclo de conversa? É em torno deste objeto, vários temas, ou só nesta perspectiva mais histórica? Como é que vai funcionar? Eu penso que aqui quem poderá responder melhor é o Dr. João. Consegue enquadrar melhor? É os dois, porque claramente que vai haver um enquadramento histórico, mas vamos tentar aproximar o tema histórico da atualidade. Portanto, e claramente que aí eu passo para a doutora Joana, porque esta temática de hoje pode estar relacionada exatamente com uma situação que é a violência sexual, que é aquela temática que pode estar representada naquele preservativo, como também a própria saúde sexual num relacionamento claro e apropriado numa relação a dois. Claro, a utilização do preservativo, e não quero mais reforçar, não é, a sua importância. Hoje em dia, obviamente, não se fala tanto na prevenção do VIH-Sida, mas de todas as doenças sexualmente transmissíveis. Portanto, acaba por a nível da saúde sexual e da prevenção da saúde sexual, ser bastante importante passarmos essa informação. O preservativo continua a ser super atual e precisa de ser utilizado. Sim, é uma forma bastante interessante de não banalizar o objeto, neste caso está-lhe a dar vida, está-lhe a dar história, não estarmos só a falar desta atitude. Dr. João,
mais outro objeto que podemos encontrar neste museu? Um outro objeto que talvez seja muito interessante é a primeira pílula oficial. Não podemos esquecer que em alturas muito caracterizadas por quase um impedimento moral do relacionamento livre entre as pessoas e as possíveis consequências, as pílulas contraceptivas eram um elemento que não eram bem vistos, porque esse evitar podia ser feito de outras maneiras e não através de algo químico. O químico veio libertar as pessoas dessa imposição quase moral disso. E nós temos exatamente a primeira pílula que apareceu em Portugal, logo a seguir ao 25 de Abril, o que tornou exatamente a Revolução dos Cravos também uma revolução sexual na sociedade portuguesa. Portanto, é uma peça que acaba por estar ligada não só a uma revolução científica, mas também a uma revolução da sociedade, neste caso portuguesa, porque isso aconteceu em outros países nos anos 60, na Inglaterra e em França e por aí fora, mas que marca exatamente também um elemento diferente e marcante da história de Portugal e da sexualidade. Sem dúvida, nós pensarmos, foi uma grande revolução, não é? O sexo por prazer, não reprodutivo, poder-se não estar cingido à necessidade de ter sexo para ter filhos e para procriar, poder-se ter livremente, sem receio de engravidar. Foi uma grande revolução, especialmente para as mulheres, podemos falar nesse sentido também. Mas nessa perspectiva, quando surgiu, como é que se encontra hoje a ideia face à pílula? Da utilização da pílula atualmente, a utilização da pílula atualmente é livre, não é? Portanto, pode ser por necessidade clínica, um ajuste e uma ajuda na regulação de ciclos, pode ser para até nível de despreocupação da mulher com os seus próprios ciclos e com uma liberdade sexual também bastante mais, passa a redundância, livre. Portanto, hoje em dia continua a ser utilizada nesse sentido. Muito bem, portanto, em termos de perspectiva de emancipação da mulher, foi um marco muito importante, sim, muito interessante, sim, o facto de terem um exemplar para ilustrar toda esta mudança. Mas essa é a função dos museus, é exatamente não deixar que essa história fique esquecida e perdida, mas que nos museus nós possamos encontrar exatamente elementos que possam preservar essa memória, daí a importância dos museus da nossa sociedade. Muito bem. E sei também que, ainda em relação às mulheres e à história das mulheres, há uma peça que está ligada à histeria, ao tratamento da histeria nas mulheres, nesse museu. Quer-me falar um bocadinho sobre essa peça? Claro, é um vibrador medicinal. É uma peça interessante porque não só relaciona esta questão de saúde da mulher, mas que esta saúde das mulheres estava ligada também à normalização do que era a família, e ter uma família estável levava a um país estável e a um império estável. Portanto, para as pessoas também perceberem que muitas vezes a criação dos impérios está ligada a um pormenor muito simples que pode ser uma doença, pode ser aqui uma simbologia. Claro que numa altura em que se estava a criar impérios, a histeria torna-se também um problema. Portanto, e aquele vibrador medicinal, o nosso é sueco, torna-se um elemento que está ligado também àquelas enormes descobertas que o século XIX vem dar, em termos de tecnologia, vai facilitar exatamente o tratamento de algo que se acreditava que existiriam senhoras que tinham uma acumulação exagerada dessa energia e que precisavam de apoio para essa libertação. Era um instrumento médico que se vendia nas farmácias, mediante receita médica, mas sempre com a utilização de uma aprovação interna e familiar. Portanto, teria que ser acompanhado de uma carta de aprovação ou pelo pai ou pelo marido. Muito interessante a sua descrição. Vamos então dar mais uma olhadela a esta reportagem, a este museu. Ora, vemos. A histeria feminina foi algo que foi identificado por Hipócrates, e a explicação era que surgiria de movimentos do sangue a partir do útero para o cérebro.
E, portanto, isso iria causar ataques de pânico, ataques de ansiedade e outros sintomas, mas que estes eram os principais, como convulsões e febres. E, portanto, o tratamento neste caso seria massagens e outros procedimentos. Portanto, a histeria foi identificada com Hipócrates. Mais tarde, na Idade Média, explicava-se como sendo uma possessão do demónio, de uma força maligna, e, neste caso, o tratamento para a histeria feminina e para esta possessão demoníaca seria a fogueira. Mais tarde, já no século XIX, a histeria estaria ligada a uma força sexual reprimida, mais uma vez a partir do útero, e, portanto, o tratamento seria, no início, a manipulação sexual em ambiente médico, num consultório médico, em que a senhora que sofria deste mal da histeria seria levada pelo marido ao consultório médico, onde se iria fazer então a manipulação manual da mulher, dos genitais da mulher, até conseguir ter o orgasmo feminino, mas que eles consideravam como um movimento, portanto, uma manifestação da histeria. Depois, como esses movimentos seriam muito cansativos para os médicos, que estariam a fazer, portanto, a manipulação dos genitais femininos o dia inteiro, inventou-se então um instrumento que neste caso teve o nome de vibrador medicinal, exatamente para o tratamento também da histeria e da força sexual reprimida da mulher. Final do século XIX e início do século XX começou-se a abordar a histeria como mais da área da psicologia, especialmente com Freud, em que explica a histeria como uma... Portanto, são memórias emocionais fortes, reprimidas, e, portanto, o tratamento seria com a psicanálise. Mais tarde, no século XX, já nos anos 50, a histeria feminina foi rejeitada pela classe médica e, portanto, as mulheres deixaram de ser consideradas histéricas a partir dos anos 50 do século XX. Outro tratamento também para a histeria feminina também é utilizado, entre outras, portanto, não quer dizer que fosse só exclusivamente para a histeria feminina, poderia ser também para outras doenças psiquiátricas, eram choques elétricos. Extraordinária a explicação e o fenómeno da histeria, da forma como foi encarado e tratado enquanto doença e aquilo que é hoje em dia. Doutora Joana, víamos ali na imagem mais alguns objetos que também estão ligados, para além de estarem ligados à história, estão ligados a uma condição sexual que era na altura e que hoje em dia são objetos que já não se verificam, nomeadamente o cinto de castidade, estava ali no significado feminino, significado masculino, duas peças distintas. Como é que podemos encarar uma sexualidade com a utilização deste tipo de objetos? Penso que na altura, não é, quer a utilização do cinto de castidade, quer a definição, ainda que pudessem ter, portanto, finalidades diferentes, não é? Portanto, a utilização do cinto de castidade poderia ser mais no sentido de uma proteção para a própria mulher, para proteger a sua sexualidade e algum tipo de coação sexual. O cinto de punição masculino, mais no sentido e para situações concretas de excesso de masturbação masculina, para punir, para conter essa prática, esse comportamento. Portanto, a nível de uma vivência sexual, quer num lado, quer no outro, era mais no sentido de conter, de privar, não no sentido de dar-se essa vivência. Portanto, se pegarmos, por exemplo, no vibrador, não é, inicialmente teve este contexto médico, clínico, atualmente contexto lúdico, não é, integrado na sexualidade do casal ou individual para o prazer e não tanto para algo mais clínico ou médico. Em relação à utilização dos cintos de castidade, é certo que era uma utilização regular, não era? Dr. João, o que é que a história nos conta em relação a estes objetos? Vamos lá ver, aquele dito cinto de castidade feminina é das fake news mais conhecidas da história, mas que pouco tem a ver com o marido ciumento que foi para as cruzadas na Idade Média e que deixa o seu bem ativo protegido. Não é bem assim, portanto, o que aconteceu, e nós temos conhecimento, é claramente que no século XVII, século XVIII eles aparecem, e tem a ver com uma proteção da violação, porque é uma Europa em guerra, uma Europa constantemente em guerra, graças a Deus nós estamos no período mais longo de paz da Europa,
e infelizmente na guerra as senhoras sofrem muitas vezes, e infelizmente, a questão da violação. Portanto, aquilo era um cinto que muitas vezes teria essa questão da violação. No século XIX e século XX, com a industrialização, quando as senhoras entram como elemento essencial na produção dentro das fábricas, não há assédio, há assalto sexual. Portanto, muitas delas, elas próprias optam por ter essa proteção exatamente para evitar. Portanto, são duas situações, em termos de contexto histórico, que não deixam de ser interessantes e que têm a ver própria com a parte política e até económica da nossa sociedade e como é que ela pode interferir e interfere sempre na sexualidade. No caso masculino, é claramente um cinto de punição, porque nós estamos a falar, sobretudo, num século XIX extremamente fechado em relação ao relacionamento do corpo, portanto, da esfera sexual, quer entre duas pessoas, mas também entre a pessoa e a sua relação com o seu próprio corpo. Portanto, e essa situação fez que, muitas vezes, o lado moral e o lado clínico intervissem conjuntamente e criassem situações de repressão desse relacionamento. E aquele cinto muito utilizado para os adolescentes, porque é na altura que os adolescentes estão naquela manifestação de explosão de átomos internos, que muitas vezes, infelizmente, eram aplicados aqueles castigos pela utilização daqueles cintos punitivos. Doutora Joana, está muito concordante. Está a assinar. Sim. Estou também a pensar, não é, na perspectiva histórica e social na altura, não é? A importância de conter as tensões sexuais de uma forma geral, não poder viver a sexualidade de uma forma mais livre. Estava a pensar nesse sentido. Até porque aquilo que disse, e bem, a ideia que passa ao longo dos tempos não é, como iniciou a sua conversa, dizer não tem a ver com o marido ciumento que abandona o lar, tem a ver com esta perspectiva de proteção que está errado, são fake news, como dizem muito bem. Bom, vamos então ver mais um pouco da nossa reportagem com a curadora Paula Basso. Posso começar aqui pelo cinto de castidade feminino, e outro masculino, também temos aqui um feminino e um masculino. O feminino seria para proteção das senhoras que, no início da Revolução Industrial em Inglaterra, para se protegerem exatamente no ambiente de fábricas e de minas, em que existiriam homens provavelmente alcoolizados e, portanto, para se protegerem desses ataques sexuais e desses avanços, iriam usar este cinto de castidade. Este cinto estaria protegido com pele de couro ou tecido, para não ferir exatamente o corpo da mulher, mas neste caso as mulheres sentiriam-se mais protegidas usando um cinto de castidade. Este cinto de castidade masculino seria para evitar o prazer sexual do adolescente, porque acreditava-se que a masturbação causava a cegueira e, portanto, era mais uma punição, um castigo dos adolescentes, não é? Aqui temos uma peça muito curiosa, que é chamada Máscara da Vergonha, que era em ferro, que era utilizada, felizmente, hoje em dia já não se utiliza, mas no século XVII, XVI, XVII e até casos do século XVIII, era utilizada no centro da Europa, Alemanha, Áustria, Suíça, de modo a castigar e a humilhar a mulher adúltera, ou uma bisbilhoteira, ou alguém que tinha se portado mal, supostamente naquela aldeia, e, portanto, a mulher era castigada com uma máscara em que tinha umas orelhas enormes, que significava que ela tinha ouvido demasiado e que tinha inventado histórias sobre os vizinhos e sobre os familiares. Tinha falado demasiado, daí ter usado esta língua longa e baloçante. Tinha-se portado mal, tão mal como um animal, e daí ter este nariz de porco. E depois, portanto, aqui este sino era também para chamar a atenção quando a máscara estava colocada e assim a mulher ser humilhada e castigada mais eficazmente. É interessante agora este objeto que acabámos de falar aqui na peça da Máscara da Vergonha.
que transforma toda a imagem que a mulher tinha na altura, portanto, tudo aquilo que podia ser sujeito a... É uma máscara que era utilizada apenas nas mulheres ou também nos homens? Era utilizada em tudo que pudesse ser comportamento anormal ou desviante, uma vez que estas máscaras também eram utilizadas nas pessoas com demência. Sobretudo quando nós pensávamos que naquela altura que a demência muitas vezes era um ato de interação do diabo, portanto as pessoas ficavam possuídas, aliás o termo possuída até tem uma conexão sexual. As senhoras muitas vezes eram possuídas por serem mais fracas, faziam com que o diabo entrasse no seu corpo e daí o seu comportamento desviante e anormal, e tendo este comportamento até por intervenção do diabo, tinham que ser reprimidas essas pessoas, e as máscaras eram muitas vezes exatamente para marcar, e sobretudo estas máscaras era para fazer doer, tinham, por exemplo, uma língua externa que, ao ser inserida na máscara, evitava que a pessoa pronunciasse qualquer tipo de palavra. Desta forma, evitava-se que o próprio demónio pudesse estar ali a ter emissão indireta. E é uma peça extremamente interessante. E quando nós pensamos que até ao princípio do século XX era permitido, em algumas zonas do Reino Unido, essa aplicação por parte dos maridos, sobretudo as senhoras que falavam demais. Bastava ter esta sintomologia falado demais e era aplicado. Uma vez mais, muito interessante, não é? A mulher ser reprimida nesta vivência da sua sexualidade, não é? Ser contida, não poder haver a liberdade feminina na vivência sexual. Bom, em termos de terminar esta nossa conversa, recomendamos então que as pessoas apareçam, que participem neste ciclo de conversas, que vejam a vossa página do Facebook, do Museu da Farmácia. Sem dúvida. E todos estes temas vão ser explorados, vão ser abordados numa perspectiva histórica, uma perspectiva atual, com clínicos, com pessoas convidadas dentro. Querem nos dizer especialidades? Da área da sexualidade? Sim, da área da sexologia vai estar presente a professora doutora Patrícia Pascoal, que é a atual presidente da Sociedade Portuguesa de Sexologia Clínica, vai estar um dos fundadores também da Sociedade, o professor Alan Gomes, vai também estar alguém muito atual a nível de investigação nacional e internacional, que é o professor Pedro Nobre. Vai ser riquíssimo nesse sentido, e as pessoas que participem estejam atentas à página do Facebook do Museu da Farmácia e vão, participem, é importante. Aconselho vivamente que frequentem o ciclo de conversas sobre saúde sexual no Museu da Farmácia. Não percam. Para a semana, vemos com mais uma Anatomia de Vênus, dei-vos com a ilustração de Bruno Silvestre.